Amém. Irmãos, eu quero falar hoje, se quiser colocar o PowerPoint, eu quero ministrar, e o tema da mensagem é a oração que pode tudo. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa manhã? A oração que pode tudo. Essa semana, em um dos dias da live ali que eu faço de manhã, eu falei sobre oração e o Espírito Santo me deu aquela ativada, porque a oração é uma arte da qual nós falamos muitas vezes, mas praticamos pouco. Essa é a verdade. E nós precisamos entender que nós podemos tudo através do caminho da oração. Amém? Por isso o título da mensagem hoje que eu quero dizer aqui para você é a oração que pode tudo. Eu quero ler com você Tiago 5, verso 16 e 17, que diz assim: a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Verso 17: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aleluia. Vamos orar. Pai, eu quero que o Senhor possa falar com os irmãos agora nessa manhã, falar comigo, ativa a nossa fé, para que possamos realmente viver, Senhor, uma vida de oração poderosa, no Senhor, na Tua presença, que nós possamos experimentar coisas grandes, pedidos grandes, sonhos grandes, através da oração, nós possamos experimentar tudo isso em nome de Jesus, amém, aleluia. Irmãos, existem coisas na vida que são importantes, muitas coisas são importantes. Então, é importante, por exemplo, você fazer exercício físico. Quantos acham que é importante você fazer exercício físico? É importante, né? Eu só não vou perguntar quem faz aqui, que pode ser que nem todo mundo levante a mão, né? Mas que você sabe que é importante, é importante. É importante você ter uma boa alimentação. Concorda comigo, sim ou não? É importante você ter amigos, conversar com pessoas. É importante você prosperar para melhorar a sua qualidade de vida. Muitas coisas são importantes, mas no meio dessas coisas, muita gente vai lá e inclui também a oração, como se a oração fosse sim importante. Mas eu estou aqui para dizer para você o seguinte: a oração não pode estar aqui nesse grupo de coisas importantes. A oração tem que estar no grupo de coisas que são essenciais. Um crente, ele deveria de colocar a vida dele de oração como algo essencial para a sua saúde espiritual, para o seu crescimento, espiritual na sua fé. Então, até o nosso mestre Jesus, eu acho isso fantástico, até Jesus, quando ele se fez homem, nasceu da virgem, e ele teve ali o seu tempo como homem andando na terra, você vai perceber de maneira clara, muito rapidamente, claramente, você vai ler nos evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele tinha uma vida de oração poderosa. Jesus tinha uma vida de oração intensa, porque oração fala de intimidade com Deus, e Jesus, quando ele viveu na terra, ele viveu uma vida onde ele se dispôs, ele abriu mão dos atributos divinos, e ele viveu então como homem, na dependência do Espírito. Como é que você vive então, como homem, eu e você, como homens que somos, pessoas na dependência do Espírito? Somente tendo uma vida de oração regular, uma vida de oração intensa, profunda, para que possamos então ter o nosso espírito sensível, ouvir a voz do Senhor. Você está comigo aí nessa manhã? Amém? Então Jesus orava muito. Então lá em Mateus 14, 18, Jesus orou antes de multiplicar o pão e os peixes. Marcos 1,35 diz que Jesus orou antes de sair para pregar. Lucas 5,15 diz que Jesus orou depois da cura do leproso. Lucas 6,12 diz que Jesus orou antes de escolher os seus discípulos. Lucas 9,28 diz que Jesus orou antes de passar pela incrível experiência lá da transfiguração, onde ele foi transfigurado em glória. Lucas 11 diz que Jesus orou então antes de ensinar os discípulos a orarem. Ele só ensinou porque ele estava orando, e os seus discípulos o viram orando e falou: mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus então ensinou eles a orar. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida de oração profunda, poderosa. A Bíblia vai mostrar para nós ali nos evangelhos que Jesus, ele costumava sair de madrugadinha antes do sol nascer, a lugares desertos, sozinhos, para orar. E aí nós vivemos uma vida muitas vezes onde nós não queremos orar.
sem condenar você, querido, porque a palavra é inspirativa, é para inspirar você. Eu não quero que você saia daqui hoje, meu Deus, eu não oro, não, eu quero que você saia daqui hoje inspirado a falar, a partir de agora, eu vou intensificar a minha vida de oração. É isso, a palavra é para inspirar, é para levantar você, não é para bater o teu espírito, né? Então hoje, baseado nesse ensino aqui de Tiago, eu quero falar para você então sobre a oração que pode tudo. E eu quero falar 3 princípios aqui. Primeiro, coloca para mim aí, a oração que pode tudo é a oração do justo. Você pode falar para o irmão que está do seu lado? Fala, a oração que pode tudo é a oração do justo. Amém? Então a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa quando lê esse texto, porque o texto de Tiago está dizendo isso, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Eu preciso conhecer alguém que é justo aí, para esse irmão orar por mim. Quando você lê e você não tem revelação do evangelho na tua vida, você quer então achar um pastor, um missionário, um irmão, né, mais velho, um ancião, ou a irmã do coquinho, e você quer achar ela para você, não, aquela ali é justa, aquele ali é justo, então ele vai orar por mim, porque a Bíblia diz que a oração do justo, essa oração pode muito em seus efeitos. O que você talvez, eu espero que nós aqui na videira não tenhamos esse tipo de problema, mas eu vou falar aqui porque se tem alguém com dúvida, eu quero que você saia daqui sem dúvida. Eu e você fomos justificados pela fé. Eu e você hoje somos considerados justos, inculpáveis. E olha, não é por causa do nosso merecimento ou por causa da nossa obediência. Romanos 5:1, coloca para mim o texto, diz assim, justificados, pois mediante a fé, nós hoje temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem que viver uma vida cheia de medo. Será que Deus está me ouvindo hoje? Será que Deus não está me ouvindo? Será que o Senhor hoje me ouve? Será que eu estou digno? Será que como é que está a minha vida? Eu não sei, eu tenho medo. Não, o apóstolo Paulo está dizendo de maneira muito clara, você foi justificado mediante a fé, e por isso hoje você pode desfrutar de paz. Você pode vir para o culto em paz, levantar sua mão e adorar a Deus em paz. Você pode dobrar o seu joelho na sua casa e pedir, crendo que o Senhor vai ouvir você em paz, porque você foi justificado pela fé. Não foi por merecimento algum, por obra nenhuma. A lógica do evangelho, ela é fácil de você compreender. Ela só é estranha porque nós vivemos num mundo onde é no mérito, né? É tudo pelo mérito, pelo merecimento. Então, você vive num mundo onde, se você fizer por merecer, então você vai ser abençoado. Se você não fizer, você não vai ser. Esse também era o sistema da lei do Antigo Testamento. E agora, na verdade, Paulo diz em Romanos, eu não coloquei o texto aqui, mas você conhece o texto, ele diz o seguinte: se pela desobediência de um só, olha para cá, se pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, e ele está falando aqui de Adão, porque Adão desobedeceu, todo mundo se lascou. Essa é a palavra que o Paulo estava querendo dizer. Quer dizer, eu e você nascemos já com a natureza do pecado. Não parece injusto? Quer dizer, eu já nasço pecador, mesmo sem ter praticado pecado. Eu nasci pecador porque Adão pecou. Aí o apóstolo Paulo vem falar para nós do evangelho, ele fala o quê? Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Você nasceu no pecado porque Adão desobedeceu. Mas daí vem a parte B do texto, ele diz o quê? Mas pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram o quê? Justos. É por causa da obediência de Cristo. Irmãos, presta atenção, você não praticou pecado para se tornar pecador. Foi Adão que praticou, e porque ele praticou, você se tornou. Do mesmo jeito, eu e você não praticamos justiça para nos tornar justos. Não, Jesus obedeceu, e por causa da obediência dele, a justiça dele foi colocada em você. Eu e você hoje podemos levantar a mão para o céu e dizer: eu sou justo, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Você pode dizer isso agora? Levanta a mão para o céu, fecha o olho e diga: eu sou
justificado pela fé. Diga: eu sou justo e a minha oração pode muito em seus efeitos. Aleluia. Então, quando o texto está dizendo aqui, de Tiago está falando, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é a tua oração, meu amado. Olha o que você está perdendo. Olha o que nós perdemos quando nós não oramos, não pedimos. Para de querer ficar ligando a você como merecimento, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Tira você do centro, deixa Jesus no centro. Tira você, não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. Ele obedeceu. Lá na cruz, irmãos, houve uma troca. A Bíblia fala que a grande troca da cruz do Calvário, entendeu? Deus, Ele pegou o nosso pecado e colocou em Jesus. E Ele pegou a justiça que estava em Jesus e colocou em nós. Isso é poderoso demais, eu sei, a mente humana às vezes até não consegue nem entender, mas essa é a verdade do Evangelho. Você hoje é justo, amém? Então, você precisa entender que você se torna justo pela fé. No dia que alguém pregou para você, levantou a voz, falou do Evangelho, você creu com o coração, confessou com a tua boca, a Bíblia diz que nesse momento, nesse exato momento, você nasceu de novo. Houve a regeneração, no teu espírito houve o novo nascimento, e a justiça de Cristo agora veio para você. Você foi salvo, teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Simples assim. Então pela fé você foi justificado. Pastor, e quem não creu? Vai ser condenado? Não, baseado no livro de João, quando Jesus fala para Nicodemos, quem não creu já está condenado. Vamos ler o texto? Coloca para mim aí, João 3,18. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então quem não crê, ele não vai ser condenado, ele já está. Mas o contrário também é verídico. Quando você creu, você sai da morte para a vida. Você foi transportado do império das trevas, foi transportado então para o reino do Filho e do seu amor. Amém, irmãos? E aí uma obra poderosa acontece na nossa vida. Primeiro você foi salvo no Espírito. Isso nós chamamos de regeneração. Depois você vai passar pelo processo da santificação, que é Deus, através de Jesus habitando em você, mudando a tua natureza e te dando então tudo que você precisa pela graça, para que você possa ter agora vitória sobre o pecado. Não quer dizer, presta atenção que eu vou te falar, em nenhum momento eu estou falando para você aqui que você não vai pecar mais, porque o pecado habita na carne do homem, mas o pecado, a Bíblia diz em Romanos, não terá mais domínio sobre você. Você não é mais escravo do pecado, amém, irmãos? Você pode até pecar sim, mas o pecado vai ser acidente. Outra coisa que eu costumo dizer para você é que quando você pecar, você mesmo não vai se sentir bem. Você pode até ter a sua fraqueza, você pode até ter a tua recaída, mas quando você comete o pecado, seja qual ele for, dentro de você se entristece, o Espírito de Deus que habita em você se entristece. Esse é o maior sinal de que você nasceu de novo, porque quando você não era nascido de novo, você pecava e simplesmente ficava tranquilo, gostava do pecado, mas agora você nasceu de novo, mesmo quando você às vezes acaba errando, falhando, um acidente acontece, você não fica bem, você se entristece, o Espírito de Deus que habita em você se entristece. Esse é o maior sinal de que você hoje nasceu de novo, amém, queridos? Então, presta atenção, isso é poderoso demais. A primeira coisa para que você entenda então, que a oração que pode tudo é a oração do justo, é você entender que você é justo, mas ainda tem gente que acha que a oração do pastor é mais poderosa, ou que a oração lá da irmã do Coquinho, eu sempre brinco isso, né, porque tem aquela irmã do Coquinho que aquela é do óleo, é ou não é?
Não, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você é justo, você é justificado pela fé. Quando você abre a sua boca e ora com fé, a tua oração ela é poderosa. A nossa oração ela é poderosa, amém, irmãos? Então, agora você pode entender o exemplo de Tiago. Lembra do profeta Elias, irmãos? Elias era aquele grande profeta, o homem de fogo. Para você não ficar pensando que ele estava num outro nível, que Elias era alguém fora da curva, assim e tal. Não, Elias era como eu e você. Olha o que Tiago diz ali, coloca para mim. 5,17, olha lá. O profeta Elias, pode passar. Não está indo? Oh Deus, aí. O profeta Elias era um ser humano como nós. Por que Tiago colocou isso aqui? Tudo que está na Bíblia, irmãos, é para você aprender. Por que Tiago colocou isso? A oração de um justo pode muitos seus efeitos. O profeta Elias era um ser humano como nós. Tinha defeitos, tinha falhas, tinha dificuldades, mas aí ele diz o quê? Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Elias, irmãos, ele também fracassou, ele também tropeçou, ele também teve medo. Elias teve um tempo, você conhece a história, que ele ficou até depressivo, fugiu, se enfiou numa caverna, pediu para morrer, porque Elias era um homem como nós, mas ele era justo pela fé, e ele orou com fervor, e quando ele orou com fervor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que nós podemos aprender aqui com essa questão do Elias? Mesmo enfermo, você deve orar. Mesmo com medo, ore. Mesmo endividado, ore. Mesmo com depressão, ore. Mesmo desejando a morte, ore. Ore, não importa como você esteja. Creia no poder da oração de um justo. Creia que você é justo e ore. E por que eu estou falando sobre oração hoje? Porque nós acabamos de iniciar um projeto, e esse projeto é um projeto que vai fazer com que a gente cresça nessa cidade. Nós vamos crescer, vamos multiplicar, vamos ganhar mais pessoas, mais famílias, amém, irmãos? Mas sabe uma das coisas que eu acho que vai ser, de tudo que nós vamos fazer no Célula Forte, sabe o que vai ser o mais poderoso? É que nós vamos ter agora um momento na célula, toda célula nós vamos ter um momento de oração específico, para orar pelos alvos da igreja, pelos alvos da célula. Nós vamos orar pelo próximo líder, nós vamos orar pelo próximo anfitrião, nós vamos orar para os irmãos se tornarem dizimistas e crerem no princípio, nós vamos orar para que todos os membros da célula vão no culto. Sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que nós concordarmos em oração, vai acontecer, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes, nós não temos ainda aquilo que está no coração, porque não temos orado. Então, irmãos, Elias era um homem como eu e você. Ele orou, o Senhor atendeu a sua oração. Se você orar, irmãos, o Senhor também vai atender a sua oração, vai responder você. Tudo isso porque você é justo. Deus não pode ouvir a oração de um pecador, no sentido de alguém que está ali revestido de pecado. Agora, Deus pode ouvir a oração daquele que foi justificado, né? Você se tornou justo por causa do Evangelho, por causa da obediência de Cristo. Você foi revestido de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo. Quando você ora, é como se fosse o próprio Cristo orando. Você está comigo aí nessa manhã? Esse é o Evangelho, essa é a verdade da graça de Deus. Agora, para que isso entre no seu coração como uma verdade, você tem que crer que você é justificado. Você tem que crer que você é redimido. Redimido fala de perdão, você foi perdoado e foi justificado. A culpa que era minha, a culpa que era sua, Jesus levou sobre si. Não é essa aquela música que nós cantamos aqui? Domingo passado a gente cantou, né? Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Você é redimido, você é justificado. Por isso a sua oração, ela
é poderosa. Está comigo aí, amém? Segunda coisa, vamos lá, segundo princípio, a oração que pode tudo é a oração que é realizada. Talvez você possa dizer assim: ah, pastor, não diga, sério? Simples assim? Pois é. Por que eu coloquei esse ponto? Porque tem gente que realmente não ora. Como é que você vai experimentar o poder da oração se você não tem vida de oração? Se você não tem uma disciplina de oração, de relacionamento com Deus? Então, uma outra forma de lermos Tiago 5,16 é da seguinte forma: a oração feita pelo justo, ela pode ir muito em seus efeitos. A oração o quê? Feita. A tua oração, irmãos, ela pode tudo desde que ela seja feita, desde que você fale com Deus, tenha vida de oração de maneira concreta. Então o que significa isso, pastor? Significa que mesmo você sendo justo, se você não se dispuser a orar, você não vai experimentar de poder nenhum. Você está comigo aí, irmão? Nós temos que ser o povo da oração. Lá na live essa semana eu estava falando para os irmãos sobre isso. Alguns anos atrás Deus falou comigo sobre essa questão da oração no seguinte, né? Eu lembro que eu ia pregar sobre oração no culto, e eu preparando o esboço em casa ali, o Senhor falou comigo de maneira muito clara: sabe por que as pessoas às vezes não oram? Porque de fato elas não creem que eu estou ali. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu falei: é isso. Porque você crê que Jesus habita em você, sim ou não? De verdade, amém? Você crê que você é templo do Espírito Santo e Ele habita em você? Agora deixa eu te falar, se realmente você crê que Deus habita em você e está com você 24 horas por dia, por que você não fala com Ele então? Por que você passa dias e não ora? Não é uma incoerência? Se eu perguntasse para você assim: se Jesus encarnasse de novo, vamos dizer que eu chego para os irmãos aqui e falo: irmãos, Jesus vai descer da glória, 3 horas da tarde ele vai ficar aqui no prédio da videira, das 3 às 4, quem quiser oração, quem quiser conversar com Jesus, vem aqui. Você ia vir ou não ia, irmão? Você nem ia embora, você ia ficar aqui, né, cara? Você não ia nem almoçar, você ia sentar na frente, você ia querer... Por quê? Porque eu estou falando para você que ele ia estar em carne aqui, né? O problema é que às vezes você não acredita de verdade que ele está em você no Espírito. E porque não acredita, não ora. Porque se você crê realmente, você ia estar orando o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz: orai todo o tempo no Espírito, orai sem cessar. Você tem que falar com Jesus o tempo todo, porque o Espírito Santo é o teu parceiro de vida. Você está comigo aí? Madame Guyon, irmãos, que era uma mulher muito conhecida, na verdade, né, do século 17, conhecida como uma mulher que era muito profunda na comunhão com Deus. Ela disse uma frase muito célebre, uma frase simples, mas a frase era o seguinte: a oração muda as coisas. Tem alguma área da sua vida que tem que ser mudada? Tem ou não? Então ora que vai mudar. Ora. Persevera em oração, fala, bate, pede, busca, vai mudar. A oração muda as coisas. Amém, irmãos? Você tem que acreditar no poder da oração. Há poder na oração. Os crentes mais antigos sabem. Antigamente as igrejas valorizavam mais a oração. As igrejas mais tradicionais era assim. Você sabe, irmãos, antigamente, eu sou de igreja tradicional, as igrejas mais tradicionais, elas tinham 3 cultos na semana. Pelo menos 2 tinha, que era o culto da família, que tinha ali o evangelismo, mas tinha o culto do ensino. E geralmente essas igrejas também tinham o culto da oração. Nesse culto da oração nem tinha muito louvor, pregação. Na verdade, às vezes tinha um irmão que dirigia, dava uma palavra inicial, às vezes cantava um corinho, e as pessoas dobravam o joelho. Se fosse na videira, né, nós arrancamos as cadeiras e fica andando, orando, né, porque é assim que é na videira. E aí é orar. Mas aí o mundo moderno foi chegando, e a gente hoje faz tudo num culto só, né? Tem o culto da família, tem o ensino e tem a oração, tudo num culto só. Mas a gente precisa valorizar mais a oração, amém, irmãos? A geração que foi criada com a cultura de oração, irmãos, presta atenção. A geração que foi criada com a cultura da oração, antes de ir na farmácia, primeiro ora. E eu não sou contra ir na farmácia, tá, irmãos? Pode ir, pode comprar o remédio, tá tudo certo. Mas por que você não ora antes também?
Essa é uma verdade. Antes de ir no médico, ora. Quantas vezes, irmãos, eu tenho que levar os meus filhos no médico, mas antes de levar no médico, eu sempre coloco a mão e declaro cura. E eu levo do médico, eu levo em paz, eu não tenho problema com o médico. Mas você tem que primeiro, antes de crer na medicina, você tem que falar com o Pai Celestial, que é aquele que pode curar todas as coisas, todas as doenças. Antes de procurar um advogado, ora. Antes de pedir ajuda para a família, ora, fala com Deus primeiro. Estava dando aula de CTL, né, semana retrasada, estava falando sobre essa questão. Tem o pastor Aloysio, eu aprendi algo com ele alguns anos atrás. Ele disse que tem uns crentes lá da Videira de Goiânia que fica até chateado com ele, porque os crentes marcam horário para conversar com o pastor Aloysio, e aí eles chegam lá, e aí eles falam: então pastor, eu estou com umas dúvidas, eu queria saber isso aqui, eu queria isso aqui, eu estou querendo umas direções. Aí o pastor Aloysio fala, a primeira coisa que ele fala: você já orou, querido? Você já orou sobre esse respeito, a respeito disso? Não, então eu não vou falar nada para você. Você vai orar essa semana, ora, busca a Deus. Se o Senhor não falar com você nessa semana, se estiver ainda em dúvida, aí você volta, eu vou te ouvir, vamos tentar. Mas enquanto você não orar, eu não falo com você. Aí tem irmão que sai bravo. Por quê? Porque tem irmãos que acham que o pastor tem que ser o guru deles. É ou não é? A cartomante. Não. Você tem Deus habitando dentro de você, no Espírito. Primeira opção tua tem que ser falar com o Senhor Jesus, que habita em você na oração. Amém? E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você não tem que procurar o seu líder espiritual. Pode procurar, mas ora primeiro. A oração tem que ser o teu primeiro plano. Amém, irmãos? Conta o ditado de um crente que ele estava, na verdade não é nem ditado, foi um testemunho. Ele fala assim que tem crente que a oração não é o primeiro, é o último. Ele ficou endividado, então ele tentou fazer um empréstimo, ele conseguiu, daí depois faltou, daí ele fez o cheque especial, e daí ele falou com o gerente, quando ele não tinha mais opções, porque ele já não tinha mais cheque especial, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque normal, não tinha mais nada, daí ele falou: aí eu fui orar, pastor, e aí quando eu orei, tinha uma ação na justiça que estava presa há anos, menos de um mês a ação saiu, eu resolvi todos os meus problemas financeiros, né? Aí o pastor Ricardo Guimarães falou para ele, né? Falou: mas sofreu porque deixou a oração por último, né? Teve estresse, teve ansiedade, se endividou, pagou juro, porque deixou a oração por último lugar. Eu quero convidar você a colocar a oração em primeiro lugar, amém, irmãos? Ora primeiro, antes de qualquer coisa, ora, em nome de Jesus, amém? Você sabe, a gente ficou muito encantado com a tecnologia. A tecnologia ajudou as pessoas a se conectarem. Hoje é muito fácil se conectar, né? Eu tenho um amigo meu que eu estudei com ele, ele está morando no Japão. E eu falo com ele direto. Ontem eu falei com ele, né? Meu irmão lembra dele, o China. Ele é descendente já de japonês, né? O nome dele é Tetsumi. E ele está lá. E aí eu converso com ele direto pelo Instagram. Eu mando o áudio, ele já me responde, faz chamada de vídeo. Esses dias eu fiquei conversando com ele. Ele está lá no Japão. Olha só que louco. Você sabe, a tecnologia, ela trouxe conectividade para as pessoas, a gente se conecta rápido. Hoje tudo você faz um grupo, né? Você manda um aviso, dispara, todo mundo recebe. Hoje você vai lá, compra um negócio pela internet, o pagamento é aprovado rápido, se for entrega full, no outro dia está em casa, o negócio é louco, absurdo. Mas tem algo que eu vou dizer para você se conectar com Deus, não adianta você ter uma banda larga forte, você não consegue mandar um WhatsApp para Deus e nem mandar um direct no Instagram. Para você se conectar com Deus, é o contrário. Você tem que desligar o Wi-Fi, desliga o celular, entra no seu quarto e ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Porque não mudou. O que Deus espera de nós é que a gente desfrute dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Como é que você faz isso, irmãos? Através da oração. Amém, irmãos? Então, é bom você ter pessoas maduras, por exemplo, que ore por nós, né? Que ore por você. Mas isso não nos isenta de você orar. Sabe por quê, irmãos? Olha o que Tiago diz, coloca de novo o texto ali para mim. Tiago 5,17. O profeta Elias era um ser humano como nós, ele orou com fervor para que não chovesse e não choveu.
Então aqui tem um segredo. Elias orou com fervor. Como é que ele orou, irmãos? Com fervor. Ninguém consegue orar com mais fervor do que a pessoa que está passando pela situação do milagre, pela necessidade do milagre. Então ninguém consegue orar pelo próprio filho com mais fervor do que a própria mãe. Concorda comigo, sim ou não? Ninguém, irmãos, consegue orar pela cura de uma enfermidade com mais fervor do que aquele que está doente. Ninguém consegue orar pela conversão do seu cônjuge com mais fervor do que aquele que está casado com ele. Portanto, não terceirize a sua oração. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, fala, não terceirize a sua oração. A sua oração é poderosa, amém, irmãos? Terceiro e último princípio que eu quero falar com você, coloca para mim aí, a oração que pode tudo é a oração concordada. Terceiro princípio, a oração que pode tudo é a oração concordada. Então vamos lá, para encerrar. Eu quero que você leia então com muita atenção o que diz aqui o verso 16 ali, né? Coloca para mim ali, diz assim, ó, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Com calma nós vamos compreender isso aqui, presta atenção. O que esse texto aqui está dizendo, irmãos? Que a oração do justo ela pode tudo, ou que a oração do justo ela pode muito? O texto diz que a oração do justo no singular, ela pode muito, não tudo. Mas qual que é o tema da palavra? A oração que pode tudo. Só que o apóstolo Tiago está falando que a oração de um justo, no singular, ela pode muito, mas não tudo. Então veja bem, o que significa muito? Muito pode ser 2, pode ser 3, pode ser 50, entendeu? Dependendo da situação, muito pode ser qualquer número, mas tudo não tem limite. O muito tem limite, mas o tudo não. Está comigo aí nessa manhã? Amém? Então como que é, pastor? Então, o senhor está afirmando que a oração de um justo pode tudo, mas o texto diz que a oração do justo pode muito, não tudo. Então é aí que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para entender o texto dentro do contexto de toda a palavra, porque Tiago, irmãos, de fato ele fala aqui no singular. O apóstolo Tiago aqui, ele está falando sobre a oração de um justo, e ele está certo, a oração de um justo, ela realmente é poderosa, e ela pode muito, ela tem muito poder. Eu creio na Bíblia, você crê na Bíblia? Se está escrito, eu creio. Mas a oração de um justo, ela pode muito mesmo, mas a oração de 2 justos ou mais, aí ela pode tudo. Não vou falar de novo para você. A oração de um justo realmente pode muito, mas a oração de 2 ou mais, ela pode tudo. Sabe por quê? Coloca para mim o texto aí, olha lá, Mateus 18, pode passar o PowerPoint, Mateus 18, 19, diz assim, também vos digo, quem que disse, irmãos? Jesus. Também vos digo, se 2 de vós, ou seja, plural, 2 ou mais, concordarem na terra, como é que você faz isso, irmãos? Através da oração. Acerca de qualquer coisa que pedirem, e isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. A oração de um pode muito, mas a oração de 2 ou 3 da Igreja Videira de Guaratuba inteira pode tudo, tudo. Eu estou cheio de fé nesses dias, eu estou enfesado nesses dias, aleluia. Cheio de fé, crendo que nós vamos crescer com as células, crendo que nós vamos multiplicar as células, crendo que o Senhor vai dar para nós tudo que nós precisamos para ir para esse novo local. O Senhor já está trabalhando, nós vamos ter um prédio maior, porque nós vamos ganhar mais gente, nós vamos ter um prédio para os Radicais Kids, porque queremos pastorear as crianças, nós vamos ter um estacionamento grande, nós vamos crescer, vamos avançar, nós vamos. Como é que a gente vai, irmãos? Se 2 ou 3 concordarem sobre qualquer assunto, assim será feito. A oração que pode tudo é a oração que ela é feita em concordância, 2, 3 ou mais. Quando você ora sozinho, é poderoso.
Quando você ora sozinho, irmãos, é uma bênção. Mas quando você ora em concordância com 2 ou mais, isso se torna poderoso. Mas também nós chamamos isso na Bíblia de unidade. Olha o que diz a Gênesis 11, coloca para mim aí, Gênesis 11, versos 5 e 6. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, falando da torre de Babel. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Deus está falando aqui nesse texto que porque eles tinham um só coração, porque eles tinham uma só mente, porque eles estavam andando em unidade, isso para o lado ruim, para o lado mal da torre de Babel. O que Deus está falando? Em breve nada vai poder impedir o que eles estão planejando em fazer. A unidade é algo poderoso. Irmãos, aonde que eu quero chegar com essa palavra de hoje? A gente acabou de dar o start no projeto. Nós estamos já sonhando com a multiplicação das células, sonhando com um novo local. Mas eu não posso orar sozinho. Eu sei que se eu orar sozinho, a minha oração pode muito. Mas se você orar comigo, nós podemos tudo. Tudo aquilo que nós concordarmos juntos como igreja em oração, o Senhor vai fazer. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Jesus disse isso para os discípulos. E eu quero convidar você a se levantar comigo em oração nesses dias. Quantos querem orar comigo nesses dias, irmãos? Sabe, é poderoso o que eu estou te falando. Se você orar sozinha, por qualquer coisa, acredita em mim, tua oração tem poder, você é justo. O poder da tua oração pode muito. Mas por que é importante a gente ser uma igreja em célula? Olha para cá que estou encerrando. Por que é importante a gente ser uma igreja em célula? Porque lá na célula, você pode pegar a sua necessidade e você pode expor para os irmãos e falar: irmãos, orem comigo. Porque quando tem 2 ou 3 orando junto com você em concordância, a tua oração agora deixa de poder muito e agora ela pode tudo. Tudo. Olha a importância de você fazer parte de uma célula. Olha a importância de você fazer parte de uma família espiritual, onde você vai ter irmãos que vão estar orando com você e por você. A oração que pode tudo é a oração feita em concordância. Fica de pé em nome de Jesus. Meu horário já deu, aleluia. Mas eu quero cantar com você uma canção para a gente encerrar. Pedir para os irmãos colocarem lá essa canção da Eu Fui Redimido. 3 coisas eu falei para você hoje aqui. Olha para cá. A oração que pode tudo é a oração que é feita pelo justo, aquele que foi perdoado, aquele que foi redimido, aquele que agora foi justificado. A oração que pode muito, irmãos, que pode tudo, perdão, é essa oração que ela é realizada. Se você não tem tido uma vida de oração efetiva, eu quero que você saia daqui hoje empolgado. Você crê na Bíblia de verdade, sim ou não? Então eu estou te mostrando na Bíblia que, como justo que você é, se você se levantar para ter uma vida de oração, a sua oração pode muito. Se você não tem tido tempo de oração, invista tempo de oração todo dia. Começa com pouco, não tem problema. Começa com 15 minutos, ora, todo dia 15 minutos. Vai chegar uma hora que você vai perceber, 15 minutos é pouco, você vai precisar de meia hora. Daqui a pouco você está tendo 1 hora de comunhão com Deus, você nem está percebendo. Porque é relacionamento. Quando eu conheci o seu Nivaldo, um exemplo aqui, a gente conversava pouco, trocava uma ideia pouco, a gente estava se conhecendo. Mas hoje a gente passa o dia junto e não falta assunto, porque a gente foi aprofundando o relacionamento. Eu quero declarar que assim vai ser o seu relacionamento com Jesus. Amém? E terceira e última coisa que eu falei, a oração que pode tudo é a oração que é feita em concordância. Vamos juntos orar pelo nosso prédio, vamos juntos orar pela multiplicação das células, vamos juntos orar pela plantação de igrejas fora, né? Vamos juntos orar pelos alvos dos irmãos lá na célula, porque quando tem 2 ou mais irmãos orando, assim o Senhor vai fazer. Vamos cantar? Aleluia. Fecha os seus olhos então, vamos encerrar louvando ao Senhor com essa canção. Solta a tua voz, libera a tua voz, libera a tua adoração ao Senhor. Você é justo, justificado pela fé, aleluia. Livre acesso
Em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximo na presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta. Levanta a tua voz e declare agora. Diga: eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Aleluia! Você é justo, você é perdoado, você é redimido. A oração de um justo pode muito. Oh, irmãos, me aproximou na presença do Senhor. É pelo sangue, sangue carmesim. Me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Irmãos, levanta sua voz e começa a orar, começa a declarar favor e bênção sobre a tua vida, a tua casa, as nossas células, a nossa igreja. Aleluia, creia, creia, irmão, creia. Oh, me viu além da cruz, morreu meu Jesus, morreu meu Jesus. O teu perfeito amor não enxergou minha dor, me viu além da cruz, morreu. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Jesus sobre si carregou. Levanta sua mão para o céu, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse culto, por essa palavra. Ei, Senhor, por esse espírito de fé que está entre nós, ó Deus. Nós oramos por coisas grandes, nós oramos e declaramos algo grande acontecendo no meio da nossa igreja, Senhor. Um avivamento, pessoas se convertendo, se chegando ao Senhor. Oh Deus, o crescimento das células, a multiplicação das células, o nosso novo local de reunião. Senhor, nós oramos juntos, concordamos juntos e cremos que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos.
Deus, eu oro para que possamos realmente viver uma vida intensa de oração, entendendo que a oração de cada um de nós, a oração do justo pode muito, mas a oração feita em unidade com a igreja pode todas as coisas, ó Pai. Oramos para que possamos viver e experimentar o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Eu quero declarar uma semana de vitória, quero declarar uma semana de bênção, eu quero declarar, Senhor, que nós possamos ser surpreendidos essa semana pela Tua bondade, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Só você que crê, diga amém, aplauda Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua semana. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Fala para ele, a tua oração é poderosa, irmão. Você é justo também? Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Aleluia.